Estaremos perante uma nova Guerra Fria? Ou outro questionamento, estaremos perante um planeta que a breve ou a médio prazo se tornará inabitável? Estas duas questões são as duas últimas grandes ameaças que vamos trabalhar aqui no Pode Competir, trazidas pelo autor Nouriel Roubini no seu livro Mega Ameaças. Com isto vamos finalizar a análise desta obra, das 10 mega ameaças que ele trabalha nessa obra, e estas aqui, à semelhança das outras, também têm um impacto, na opinião do autor, estão já a acontecer. Eu acho que a do planeta inabitável, a das alterações, acho que já é claro para todos, mas também vamos falar aqui de alterações geopolíticas que poderão vir a conduzir a esta tal nova Guerra Fria. Isto parecem termos um pouco assustadores, um pouco longínquos, isto não vai acontecer, isto é o alarmismo, isto é os pessimistas a falar. Será assim? Será que você, enquanto empresário, não se deve proteger daquilo que pode estar já a acontecer? Fique aqui comigo no episódio, porque é sobre estas duas mega ameaças que vamos falar hoje e certamente não se vai arrepender, porque a sua empresa vai poder traçar aí planos para estar melhor posicionado face a estas duas realidades que vamos hoje aqui abordar. Fique até ao fim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Competir. Hoje, como já disse na introdução, vamos fechar aqui o tema das mega ameaças trazidas por Nouriel Roubini na sua obra Mega Ameaças. Eu estou muito contente com o resultado destes episódios. Eu acho que trouxe insights. Evidentemente que a obra tem uma análise muito mais vasta, muito mais cuidada em relação a cada uma das mega ameaças, mas eu procurei trazer aqui os insights principais que eu consegui eu própria interpretar da minha análise desta obra, para trazer para os empresários a forma como eles poderão ajustar as suas estratégias para não serem apanhados desprevenidos. Sempre foi este o foco que eu trouxe para os episódios, sempre com o intuito de, a partir da interpretação que eu própria também fiz, em algumas situações lemos mesmo aquilo que o autor escreve na obra, para que você fique minimamente inteirado daquilo que está a acontecer. Naturalmente, se identificou que algum dos riscos que já falámos, a sua empresa poderá estar muito exposta, então é pôr mãos à obra, traçar estratégias adequadas para não ser apanhado desprevenido. Foi sempre este o foco, continuará a ser hoje neste episódio, porque a ideia aqui não é alarmar, é sim preparar melhor os empresários que me seguem e que ouvem aqui o Pode Competir, para se as situações se agudizarem, se as situações se vierem concretizar, se a ameaça se vier a tornar um facto mais concreto e começa a ter um efetivo impacto na empresa, a empresa já estar, não ser apanhada desprevenida, já ter planos para fazer face a essas ameaças. Portanto, tem sido tudo isto que tem caracterizado um bocadinho esta minissérie que eu fiz aqui dentro do Pode Competir, e hoje vamos finalizar. Mas antes, deixem-me só, para quem não me conhece, deixar aqui uma breve apresentação. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criar e implementarem projetos focados na sua competitividade, no crescimento dos seus resultados, e lá está, tudo isto está alicerçado em estabelecer estratégias certas, estabelecer projetos competitivos, projetos de investimento que fazem as empresas crescerem. E, portanto, obviamente este programa está alinhado com esta minha entrega e com aquilo que eu própria faço e a forma como eu ajudo os empresários. E, por isso mesmo,
Eu espero, sinceramente, que esteja a acompanhar. Se não teve a oportunidade de ver todos os episódios, eu convido a revisitar, porque eu acho que é muito importante as empresas terem consciência de que, ok, têm que agir no dia-a-dia, face às dificuldades que estão a surgir, mas a melhor forma, as empresas que lideram, as empresas que mais crescem, as empresas que conseguem antecipar-se, são efetivamente aquelas que estão atentas não só ao que está a acontecer já no mercado, mas àquilo que pode estar já a desenhar-se no mercado, mesmo que seja num médio prazo, mesmo que até não aconteça tal e qual como os especialistas cenarizam, mas uma pessoa consciente do que pode acontecer, uma pessoa consciente das mudanças e das tendências para onde o mercado está a ir, será certamente melhor preparada, estará certamente melhor preparada para também preparar a sua empresa, os seus colaboradores, as suas estratégias, preparar-se para atender melhor os seus clientes. Portanto, tudo isto acho que é muito importante, esta análise do contexto económico, para que os empresários se antecipem às tendências, consigam competir de forma mais eficaz com a sua concorrência, que todos nós sabemos que é cada vez maior, que é cada vez mais feroz, cada vez tem uma velocidade maior de entrada no mercado, de alteração, muitas vezes alterações disruptivas, resultantes de processos de inovação e de investigação e desenvolvimento, e os empresários às vezes ficam assoberbados com tanta coisa que está a acontecer. Portanto, o meu foco aqui é trazer-lhe já uma informação um bocadinho trabalhada, mastigada e com orientações que podem ser úteis. Depois, naturalmente, você deve explorar com maior profundidade aquilo que entende que faz sentido e é necessário explorar com mais profundidade para preparar a sua empresa. E se está a acompanhar, eu peço-lhe que deixe um comentário, um feedback, se gostou, se sentiu que efetivamente este tipo de conteúdo que tem uma componente mais de contexto, mais de caracterizar um pouco aquilo que está a acontecer, embora sempre com foco em trazer orientações práticas, mas já extravasa um bocadinho, já faz aqui uma análise que vão para além até do universo estritamente empresarial, porque as empresas fazem parte de um ecossistema, estão integradas em sociedades, em economias, num mundo que está globalizado, onde vêm concorrentes de todo o mundo, têm que lidar hoje efetivamente com todas estas dimensões, porque fazem parte elas próprias desta dimensão. Por isso, sem mais delongas, eu digo-lhe, façam like se está a gostar, deixem um comentário, eu faço sempre estes apelos, porque a verdade é que eu sei que as pessoas tendem eu própria muitas vezes faço isso, estou a ouvir os episódios, estou a ouvir podcasts que eu gosto e muitas vezes esqueço-me até de colocar o like, até de alguns episódios que eu até guardo o próprio episódio para ouvir novamente mais tarde. E a verdade é que o YouTube naturalmente privilegia não só os canais muito grandes, como canais de entretenimento, canais muitas vezes de influencers que já têm, portanto, uma grande presença no mercado, e está tudo certo, portanto, porque obviamente o YouTube posiciona, ele também é uma empresa, a sua estratégia para chegar a mais pessoas, conseguir colocar mais publicidade, portanto, tudo isso faz parte, obviamente, de uma estratégia empresarial que é o YouTube. Mas nós, portanto, que tentamos, ou eu tento trazer através do meu canal aqui algum conhecimento gratuito, preciso um bocadinho da sua ajuda para impulsionar aqui o algoritmo do YouTube. Bom, mas feito todo este preâmbulo, vamos avançar aqui então para a análise, portanto, das duas últimas ameaças que o autor trabalha, portanto, aqui nesta obra. E a nona mega ameaça, porque nós eu tenho estado a cumprir a ordem que o próprio autor coloca no livro. Por isso é que, apesar de estarmos no início do episódio,
vamos falar da nona mega ameaça, que é a nona mega ameaça do livro, que é a nova Guerra Fria. E, portanto, por isso é que eu no início falei da nova Guerra Fria. Bom, todos estarão recordados da Guerra Fria, talvez não todos, não sei a idade de todas as pessoas que acompanham, mas isto é histórico, isto faz parte da história e daquilo que todos nós, em termos de cultura geral, devemos saber, que é a tão famosa Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, que durou muitos anos e, portanto, agora, por isso é que ele intitula a nova Guerra Fria. Estaremos nós perante uma nova Guerra Fria? E na opinião do autor, claramente sim. E esta nova Guerra Fria vai muito além daquilo que são os conflitos convencionais entre países, guerras militarizadas, portanto com armas, com intervenção de militares, portanto não... por isso é que se chama a Guerra Fria, não é? Portanto, que foi exatamente a mesma situação que aconteceu entre Estados Unidos e Rússia, quando foi a Guerra Fria, tanto entre essas duas grandes superpotências. E, portanto, obviamente, isto, quando se fala de uma Guerra Fria, está-se a falar de disputas do ponto de vista económico, também neste momento, no contexto atual, competições tecnológicas, competições até do ponto de vista, eu esta acrescentaria, porque embora ele fale disto, mas eu enfatizaria a guerra que hoje existe em termos de quem detém os dados, de quem, portanto, porque hoje dados, o tratamento de dados, a obtenção de dados é o superpoder mundial. E esta nova dinâmica em termos de guerras pode sim também incluir batalhas físicas, como nós já ao longo do programa vamos explorar, nomeadamente esta que surgiu agora da Rússia, da entrada da Rússia na Ucrânia, em que já se tornou claro, e é um bocadinho esse o grande medo, naturalmente também é de proteger a soberania da Ucrânia e ser, portanto, um parceiro e não quererem que a Ucrânia caia novamente nas mãos da Rússia, mas a verdade em termos geopolíticos é que os países estão profundamente preocupados porque a Rússia, de certa forma, quis aparecer novamente como a tentativa de restaurar aquela que foi a superpotência da União Soviética, que reunia uma série de Estados que hoje são países independentes, como é o caso da Ucrânia. E, portanto, isto levanta, em termos de movimentações geopolíticas, vários receios aos países, portanto, que estão na envolvente e que podem vir a ser impactados por essas movimentações. E o autor particulariza, portanto, na obra e na análise do capítulo, embora fale de todos os outros conflitos e de outras superpotências que estão aqui a surgir, mas ele trata muito em particular o caso da Guerra Fria, da nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, que está já a acontecer. Portanto, não se iludam aqueles que percebem, às vezes há aqueles apertos de mão, aqueles sorrisos, já está a acontecer. E já há várias situações de troca de ameaças entre um Estado e outro, designadamente em relação a Taiwan. Portanto, ou seja, já existe, isto já está na iminência, já está a acontecer. Porquê? Porque lá está. Isto não é só uma guerra militar. Isto é uma guerra de foro económico, de disputas económicas, de disputas por quem vai deter o poder tecnológico e o poder até do controle das inteligências artificiais e também as questões relacionadas com os dados, que também estão relacionados com todo este mundo cibernético e, portanto, também se fala em guerras cibernéticas, que também, para quem está atento, verifica que quantidade de ataques que já houve a variedíssimas empresas de grande nome, que têm com certeza políticas de cibersegurança das mais sofisticadas. Já houve até
ataques a organismos de Estados, não é? Portanto, organismos estatais. Nós até recentemente vimos uma tentativa de entrada, que eles dizem, e que esperemos que sim, que não houve qualquer violação de dados, da própria Segurança Social, aqui em território nacional. E, portanto, e também o próprio site das finanças também já foi alvo. Portanto, estes ataques cibernéticos também estão a acontecer. E porquê? Por causa de dados, por causa da guerra de dados. E, portanto, embora ele enfatize, eu vou naturalmente explicar porque é que ele enfatiza Estados Unidos e China, mas é bom que realmente as empresas tenham presentes que, embora muitas vezes aparentemente pareça que está tudo a prosperar num determinado sentido, a verdade é que isso está a acontecer nos bastidores e na forma como estas potências se vão posicionando no mundo. Esta nova Guerra Fria já está a acontecer. E eu começo exatamente até, em termos de, portanto, começo do ponto de vista daquilo que o próprio autor diz em termos de citação, por ler aqui um parágrafo que é um pouco extenso, mas eu vou lê-lo porque eu acho que é muito interessante e acho que é interessante porque ele efetivamente caracteriza muito bem neste parágrafo todas estas movimentações, estamos aqui a falar do ponto de vista geopolítico, a que você efetivamente pode neste momento ainda estar distraído, mas elas já estão a acontecer. E ele diz assim: até mesmo não considerando o pior cenário militar imaginável, uma rivalidade económica e geopolítica dolorosa deixa-nos a todos em perigo. Assim que a China dominar o maior clube económico do mundo, como a maioria dos especialistas prevêem que aconteça antes de 2030, peço desculpa, portanto, reparem o que ele está a dizer. A maioria dos especialistas prevêem que aconteça antes de 2030. Não é algo que está só na cabeça do autor, que enfim, que o autor tem esta visão, mas isto não é compartilhado pela maior parte dos economistas. Errado, ok? Portanto, continuando, desavenças relacionadas com deslocalização e protecionismo parecerão triviais. Os Estados Unidos podem perder a liderança nas tecnologias do futuro que estabelecem cada vez mais a ligação entre tudo. Podem perder esta liderança. Desde torradeiras a porta-aviões. Portanto, ele até estabelece desde o mais ínfimo eletrodoméstico a grandes porta-aviões, que toda a gente sabe que são, portanto, máquinas de guerra, não é? Quase. Uma nova Guerra Fria emergente já está a ficar mais fria e perturbará cadeias de abastecimento e reformulará alianças. Muita atenção a isto, e reformulará alianças. As perturbações transtornarão os mercados. Congestionamentos farão com que a escassez pós-pandemia pareça abundância. O que é que ele quer dizer com isto? A interrupção a interrupção ou perturbação de algumas cadeias de abastecimento podem levar mesmo a uma escassez aguda de alguns bens. Uma escassez que já se sentiu no pós-pandemia, mas a verdade é que, enfim, lá se ia conseguindo colmatar e ultrapassar. Porquê? Porque a situação ainda não é aguda, mas quanto mais ela se agudizar, mais este tipo de cenário poderá agravar-se e, o que ele diz aqui, a escassez pós-pandemia pode parecer abundância. Não é? Isto é num cenário realmente muito, muito, muito mais gravoso. Os preços poderão subir enquanto a economia dos Estados Unidos estagna. As duas características da estagflação, que é aquilo que também já falámos numa das mega ameaças num dos episódios anteriores, em que o risco da estagflação, que é economias com inflação a subir, devido a esta, por exemplo, as questões de escassez, são das que mais levam, por exemplo, ao crescimento dos preços. E, portanto, mas simultaneamente,
A economia está a sofrer constrangimentos, portanto, trazidos por estas rivalidades geopolíticas, que fazem com que comecem a estagnar, tenham mais dificuldade em competir, tenham mais dificuldades em crescer. As crises podem abalar a indústria, a banca e o mercado imobiliário, não de vez em quando, mas com uma frequência espantosa. Portanto, eu acho que este parágrafo dá tal envolvente do que já está a acontecer e do impacto gigante que isto pode ter para o mundo. E continua. Prepare-se. Note, não é? Prepare-se. Quando uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China dá nova forma à realidade económica e geopolítica global, uma China autoritária pode ditar novas regras. E nesta Guerra Fria, cada facção dependerá dos seus aliados para enfrentar a outra potência. E a confirmar-se este cenário, que relembro, avançado pela maioria dos especialistas, onde esta China, que toda a gente sabe que é caracterizada a um Estado autoritário, que não defende os valores de liberdade, os valores da democracia tal e qual nós defendemos em termos de valores enquanto sociedade, o crescimento e este cenário desta superpotência pode ditar novas regras. Porquê? Porque eles assumiram um poder tal que o mundo, mesmo não configurando os seus valores, pode ficar sujeito a aceitar coisas que no momento considerava inimagináveis. E quando ele fala aqui, portanto, de que se isto se agudizar, portanto, entre os Estados Unidos e a China, portanto, por isso é que ele particulariza e vocês vão perceber que faz muito sentido isto, cada facção vai depender dos aliados. E é aqui que entra algo que a Europa tem que ter muitíssimo cuidado, porque ele também fala disso, portanto, ao longo, portanto, como eu digo, ele em cada um dos capítulos, ele caracteriza com bastante pormenor, e, portanto, e fala até de momentos históricos, de progressão histórica, de vários acontecimentos que houve no mundo. Mas enfatiza, efetivamente, eu aqui trago, portanto, um resumo e enfatiza algumas coisas que é importante que tenham em consideração. Que é, ele efetivamente fala deste seguinte cenário, que é um risco, não é? Que é da Europa, que hoje, nos tempos correntes, portanto, são dados portanto, estatísticos, a China já conseguiu suplantar, em termos de força comercial que tem na Europa, já conseguiu suplantar os Estados Unidos. E, portanto, de certa forma, perder, não é, uma relação bilateral tão importante para os negócios europeus como a China é altamente preocupante. Só que a Europa também está refém dos Estados Unidos no que diz respeito à sua defesa, nomeadamente em termos militares. E veja-se o caso até, portanto, das várias guerras e agora desta recente guerra, portanto, da Rússia, da invasão da Rússia à Ucrânia. Nós estamos 100% dependentes da NATO. O investimento que a Europa faz na NATO, que aliás é uma das críticas, por exemplo, de Donald Trump, que até ameaça sair, portanto, ou ameaça deixar portanto, de investir ele próprio também na NATO e na defesa desta aliança, se a Europa não robustecer, portanto, o investimento que faz na NATO. Mas a verdade é uma: a Europa não está preparada para se defender sozinha. E, portanto, não pode, de forma nenhuma, não é? Comprometer a sua aliança com os Estados Unidos. E você poderá estar-se a perguntar, bem, mas quer dizer, a superpotência Estados Unidos, isto é realista, haverá efetivamente este perigo desta guerra, deste confronto, desta Guerra Fria, não será um exagero do autor?
do autor e até dos tais especialistas que ele enfatiza. E ele diz o seguinte, ele retrata no livro, portanto, como eu digo, com dados históricos, ele faz, portanto, toda uma envolvente, mas ele caracteriza, portanto, eu vou passar aqui de forma resumida, ele caracteriza como é que se deu esta ascensão da China. E ele diz o seguinte, enquanto os Estados Unidos esbanjaram milhões em conflitos, muitos deles mal sucedidos, portanto, as guerras, as várias intervenções militares em que os Estados Unidos sempre teve muito focado, a China investiu em alta tecnologia e projetos de infraestruturas a nível nacional e no estrangeiro. E se vocês repararem, esta questão do estrangeiro, porque é o que eu digo, às vezes são aquelas movimentações que nós vamos ouvindo, portanto, elas são públicas, elas são conhecidas, mas elas são espaçadas e muitas vezes não se junta as peças, portanto, deste xadrez, não se juntam, como o autor faz aqui no livro, e acaba por, ok, está tudo bem, nada está, portanto, isto não afetou em nada a nossa envolvente. E se nós olharmos, nós vemos que a China já tem entrado na maior parte dos países, fazendo investimentos, nomeadamente aqui na Europa, fazendo investimentos na rede energética. E porquê na rede energética? Porque são infraestruturas estratégicas para qualquer país. Quem domina a energia, não é? Domina. Tem um poder económico brutal, porque tudo está assente na energia e nessa disponibilização. E, portanto, eles ganham, não é vir cá com tiros, com guerras, não. Eles ganham ganhando esta presença em domínios de infraestruturas muito importantes para qualquer Estado e para qualquer governo. E ele traça, inclusive, que como é que a China começou a construir este plano? Este plano tem muitos anos. Portanto, começaram a construir isto já há bastantes anos, mas aquela ideia que muitos ainda têm de que a China era um mercado de mão de obra barata, da produção barata, isso já não é assim. E nem toda a gente tem esta consciência. Ainda existe muito na China isto. Mas há toda uma outra indústria a florescer, assente numa estratégia muito clara que foi construída com o apoio do governo chinês. E, em resultado dessa estratégia, a China tornou-se líder, já é hoje líder em muitos setores de alta tecnologia. E isto não é, mais uma vez, o autor, isto é partilhado num documento que é o World Factbook da CIA. Portanto, que são documentos, portanto, factuais, com factos, com análises concretas, baseadas em estatísticas, em volumes de negócios, no poder que estão a assumir efetivamente no mundo. E a China, para isso, estabeleceu um plano de política industrial chamado Made in China 2025. Portanto, eu estou aqui a dizer o número, portanto, poderia ter dito em inglês, mas estou a dizer em português. Porquê? Reparem, 2025. 2025 é para o ano. Portanto, este plano foi traçado para que ela atingisse em 2025 este patamar, este domínio, que já é assumido mundialmente que alcançou. E ele diz no próprio, portanto, e agora vou citar o próprio autor aqui no livro, e investiu fortemente, utilizando subsídios e incentivos financeiros para sair da dinâmica do fabrico de baixo custo e mão de obra intensiva e se aproximar da liderança nas indústrias-chave do futuro. As tecnologias de informação, incluindo a IA, a internet das coisas, eletrodomésticos inteligentes, semicondutores, na robótica, incluindo a automação e machine learning, energia verde e veículos ecológicos, incluindo veículos elétricos e autónomos, equipamento aeroespacial, engenharia dos oceanos e embarcações de alta tecnologia, equipamento ferroviário, equipamento elétrico, novos materiais,
biotecnologia, dispositivos de medicina e médicos e máquinas agrícolas. Além de tudo isto, em 2017, a China apresentou o seu plano de inteligência artificial da nova geração, que visa tornar a China líder mundial em IA até 2030. Meus caros, isto é já uma evidência. Portanto, esta aposta que foi feita através deste plano Made in China 2025 e este plano de inteligência artificial que já está em implementação, isto é já uma realidade. E se nós olharmos para os eletrodomésticos, isto para aquilo que muitas vezes as pessoas têm presentes, mas vejam as indústrias que são vocês, as empresas, no que diz respeito à guerra de semicondutores, isso foi muito sentido até, por exemplo, na pandemia. Na pandemia foi muito sentido a dependência que nós tínhamos de dispositivos médicos. E não é só porque está lá a indústria barata. Esqueçam isso. Esqueçam isso, meus caros. Está lá um grande investimento em tecnologia de ponta. Nas áreas mais tecnologicamente avançadas, como é a área aeroespacial, por exemplo. Portanto, isto, para os mais atentos, claramente já é evidente, já se tornou evidente. Para os mais desatentos, que ainda acham que a China é um mero mercado de mão de obra barata e produção barata, liguem as antenas, liguem os alertas. Vocês podem também ver já no terreno. Na indústria automóvel, reparem, a China é um dos grandes mercados da indústria automóvel europeia. Portanto, da indústria automóvel, porquê? Porque querem os veículos europeus. Mas reparem como eles estão a entrar em força com os veículos elétricos na Europa. Porque conseguiram, e não é aquela coisa, porque a mão de obra é escravizada. Não. É porque conseguiram construir fábricas inteligentes, chamadas fábricas inteligentes, altamente automatizadas, que produzem estes veículos com uma eficiência absolutamente gritante e, portanto, conseguem ser competitivos. É hoje discutido porque porque tiveram subsídios. Então, olha, vejam nós aqui em Portugal. E você provavelmente poderá ser uma empresa dessas, que tem apoios também de subsídios. E é isso que faz toda a diferença? É isso que o põe no terreno a competir? Só o simples subsídio? Não. É o subsídio alicerçado a uma estratégia muito forte. Foi o caso. Foi o que aconteceu. E ele continua, que diz, simultaneamente a tudo isto, a China está a criar uma poderosa força militar. Não que a queira usar. Eles próprios enfatizam isso. Eles próprios chineses, naturalmente, faz parte do papel político e de qualquer governo. Mas, a partir do momento que eles são uma superpotência económica, se aliarem à realidade militar, o que eles estão a dizer para o mundo é: meus caros, acabou aquele tempo que a China vinha cá parar tudo que era, não é? Portanto, a produção barata. Não, nós somos uma superpotência, respeitem-nos, isto nas próprias palavras do autor. Não vos atacaremos a menos que nos tentem travar. Portanto, isto é já uma realidade. E tudo isto, portanto, todo este crescimento, todo este impacto, todo o assumir de lideranças, nomeadamente, como eu já assinalei, também já são dados concretos. A China já assumiu uma posição, portanto, ultrapassou os Estados Unidos enquanto parceiro comercial face aqui na Europa e na União Europeia. Reparem que o que acontecerá se houver tensões, um agudizar de tensões entre Estados Unidos e a China. Porque este afastamento entre Estados Unidos e China, e obviamente dos seus parceiros, porque para nós o nosso parceiro privilegiado ainda continuará a ser os Estados Unidos. Até quando? Até quando?
porque isto pode ter um impacto gigante em termos económicos aqui na Europa. E os europeus têm que estar, obviamente, atentos a isso. Porquê? Porque nós não queremos nos ter que aliar a um parceiro com o qual nós não compartilhamos os seus valores. E isso pode vir realmente a ser o tal grave problema de interrupção de cadeias de abastecimento. Da própria China, como já tem uma presença muito grande em infraestruturas estratégicas dentro de um conjunto de Estados na Europa, designadamente, eles fizeram grandes investimentos, portanto, em infraestruturas energéticas. Vejam lá a dependência que já existe em relação, portanto, à China. Porque um agudizar desta guerra entre os Estados Unidos e a China pode colocar restrições ao nível do comércio de bens e serviços, movimento de capitais, mobilidade de mão de obra e a dita transferência de dados. Porque hoje já é uma enorme guerra e conflito que os Estados Unidos têm com a China, entre todos os outros, esta situação de que a China cria regras internas muito rígidas para travar a saída de dados. E os Estados Unidos talvez não tenham estas regras rígidas e o que é que acontece? A China consegue aceder aos dados americanos e não só, portanto, e também do resto do mundo. Portanto, enquanto eles apertam as regras, inclusive eles proíbem a utilização de certas aplicações na China que foram eles próprios que criaram e que são aplicações que onde se obtém muitos dados e que as pessoas dão os seus dados muitas vezes sem saber o alcance que tem essa obtenção de dados e que esses dados estão a chegar ao governo chinês. É o caso do TikTok, por exemplo. E daí ter surgido a guerra dos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos em termos de retaliação, que chegou a ponderar, nem sei se depois foi para a frente, sendo absolutamente sincera, não sei se depois efetuaram, mas penso que não, mas ameaçaram, não é, proibir o TikTok nos Estados Unidos. Porquê? Porque os dados que estão a ser obtidos através do TikTok estão a ser entregues ao governo chinês. Portanto, porque nós temos todas aquelas regras da proteção de dados e o Regulamento Geral da Proteção de Dados, nós estamos vinculados a tudo isso. Mas a China está-se a borrifar para isso. No seu mercado, não. O seu mercado aperta tantas regras que até proíbe os chineses de utilizarem certos aplicativos. Facebooks e coisas da vida. Agora, como é que eles procedem ao contrário? E eles fazem isto, não dizem lá, o TikTok não diz, quando aparece a mensagem da partilha de dados, não diz que os dados vão ser partilhados. E quem são as pessoas e as empresas que leem os termos e condições? Muito poucas. Muito poucas. É a tal questão das guerras cibernéticas que nós somos também culpados de cair nisso. Nós somos também culpados de cair nisso, porque muitas vezes não lemos estes contratos, estes acordos, estes termos e condições e estamos a dar a vida e mais qualquer coisa em termos de informação. Portanto, trata-se já de uma guerra de dados. E falando daquela questão de que neste agudizar poderemos vir a ser chamados no futuro a escolher uns lados, o que acontecerá se os parceiros tiverem de escolher uns lados? E eu vou mais uma vez aqui, porque às vezes mais vale, acho que caracteriza melhor trazer alguns parágrafos do próprio autor, em que ele diz o seguinte: alguns observadores afirmam que a corrida às armas tecnológicas já acabou. De acordo com Nicholas Shailan, diretor de software do Pentágono, então não estamos a falar de ideias de alguém que decidiu dizer assim umas coisas giras, não é? Pentágono, não temos qualquer hipótese de competir contra a China nos próximos 15 a 20 anos. Pentágono afirma isto.
Neste momento é um facto consumado. Na minha opinião, esta guerra já acabou. 15 ou 20 anos não tem hipótese nenhuma de competir. Estados Unidos, Pentágono, a dizer. Depois, num outro parágrafo, em relação a esta questão da escolha de um dos lados, dos aliados, ou melhor, parceiros, serem chamados a escolher um dos lados, caso as coisas se agudizem. Aliados tradicionais dos Estados Unidos que têm negócios com a China enfrentam um futuro com desafios. Serão apanhados na rede do afastamento. Em 2020, a China destronou os Estados Unidos como principal parceiro comercial da União Europeia, aquilo que eu há pouco vos referia. O que acontecerá quando uma das partes exigir que a Europa deixe de fazer negócios com a outra? Pois é, meus caros, imaginem que os Estados Unidos diz assim: União Europeia ou Europa, vocês, para continuarem a ter boas relações connosco, têm que aplicar sanções à China, têm que, como não é? Todos nós, enquanto aliados, fizemos isso para a Rússia. Vocês viram a China a fazer isso à Rússia? Não viram. Não viram. Mas todos nós unimos-nos num projeto comum, incluindo os Estados Unidos, que ficou do nosso lado, não é? Embora a guerra fosse aqui na Europa, mas ele tem indiretamente a dita Guerra Fria. Portanto, está sempre objetivos geopolíticos e de poder económico muito por trás disto. Acho que toda a gente tem noção disto. Ele aliou-se e aplicou sanções económicas juntamente connosco à Rússia. Sanções muito severas. A China e outros países não o fizeram. Já houve aí uma chamada, uma escolha. Já houve uma chamada aos parceiros a escolher. E ele continua. Os Estados Unidos já pressionaram Estados europeus a proibir. Confesso que antes de ler isto não tinha esta consciência, não sei se é o seu caso. A proibir a rede sem fio 5G da Huawei, alegando que representa um risco de segurança, já que o governo chinês pode monitorizar o tráfego, a tal questão da guerra de dados, que não é só feita através de aplicativos, é feita até com esta instalação de infraestruturas de rede, onde a China está muito presente, já em todo o mundo. E o autor prossegue. Alguns países concordaram com a exigência, mas muitos outros não. Reparem que aqui já começa a haver um partir. Porque caramba, fechamos a porta ao tal parceiro que neste momento é o principal parceiro comercial da União Europeia? Ou fechamos a porta àquele que é o nosso parceiro e que nos defende e que vem sempre em nossa defesa e que em qualquer conflito militar está lá no combate ao nosso lado? Nomeadamente através da NATO. Isto é um desafio que eu diria que, meu Deus, isto é mesmo muito difícil de resolver. Isto é mesmo um dos grandes desafios, uma das grandes mega ameaças que efetivamente nós enfrentamos. E o autor continua. Na Europa, os Estados Unidos têm o trunfo na manga. Porque, em conjunto, os aliados da NATO gastam apenas, veja-se, 200 mil milhões de dólares em defesa. Os Estados Unidos gastam 700 mil milhões. Os Estados da NATO não têm capacidade de defesa contra um ataque maciço, por exemplo, da Rússia. Uma vez que a recente invasão russa à Ucrânia despertou os pacíficos europeus para preocupações relacionadas com as futuras ambições imperiais do urso russo. Suponhamos que os Estados Unidos concordam em fixar tropas para manter a Rússia ao longe, mas que para isso os europeus não podem fazer negócio como é habitual com a China, que terão de se afastar, que terão de apoiar um contrapeso ocidental à China com um grande custo para as suas economias. O que farão os europeus?
esta é uma grande questão e é onde nós estamos. E vocês, empresários, e eu também, enquanto não só consultora, mas também empresária, portanto, do meu próprio negócio, mas enquanto consultora que vos ajudo, que vos apoio, que apoio as empresas, portanto, a estabelecer estas estratégias, isto é um enorme desafio. Um enorme desafio. Não é uma batalha fácil. Não há soluções fáceis. Não vale a pena estar, ok, faça isto que funciona assim, faça assim. Não, isto não é fácil. Isto envolve política ao mais alto nível. Isto envolve relações ao mais alto nível. Esperemos que os nossos políticos estejam à altura de resolver isto de forma, portanto, a causar menos dano. Mas nós sabemos que estão aqui na rede duas grandes superpotências, a China e os Estados Unidos. E veja-se, porque é que o Donald Trump ganha as eleições assim de caras, em todas as frentes, em frentes que jamais alguém imaginaria que o Partido Republicano obteria a vitória. E ele ganha. Exatamente porque nos Estados Unidos já se está a sentir um travar económico, aquela superpotência económica do país, dos sonhos e de crescimento. Continua a existir essas oportunidades, mas já não é aqueles tempos dourados. E foi exatamente com essa mensagem de economia, lembrem o slogan que ele usava em campanha, de tornar a América grande de novo, não é? Portanto, novamente grande. Ele está a declarar ao mundo que ele vai fazer o que estiver ao alcance dele para voltar a pôr os Estados Unidos como uma superpotência. Perderam, como há pouco vimos na declaração do próprio Pentágono, perderam para já essa guerra tecnológica que a China claramente suplantou. E agora os Estados Unidos vai querer o quê? Correr atrás de prejuízo. Ninguém tem a menor dúvida disso. E a Europa está no meio aqui. Porque nós já falámos, inclusive, nos episódios, que a Europa se desprotegeu demasiado. Se desprotegeu. Sempre tal visão, como aqui se diz, pacifista, caracterizável, e que nós amamos. Nós não queremos um país que tenha um país ou um continente ou a nossa União Europeia que tenha esta visão militar. Não é nada disso. Só que tornámos-nos muito reféns em muitas valências, designadamente industriais, desenvolvimento de tecnologia, muito reféns da China, muito reféns dos Estados Unidos também do ponto de vista até dessas questões relacionadas com desenvolvimentos nas dimensões mais avançadas e mais estratégicas para o futuro do mundo. E a Europa ficou aqui um bocadinho, até se há quem diga, não é? Portanto, naqueles contra-ataques que são feitos à Europa, que eu aí não me revejo, mas que Estados Unidos inova, a China inova e a Europa regulamenta, não é? E depois os outros, aproveitam até a regulamentação para escolher as medidas que vão de aplicar. E, portanto, acho que isto é efetivamente uma mega ameaça que tem de estar no radar das empresas. Tem que estar no radar das empresas e não só, e de todos nós enquanto cidadãos. Porque ele também alerta para o contraponto. Portanto, os Estados Unidos podem fazer esta ameaça à Europa. Mas os chineses, portanto, isto nas palavras também dele, os chineses avisarão os europeus de que, se alinharem com os Estados Unidos, terão de deixar a China aos poucos. O que significará uma diminuição da venda de automóveis e menos negócios. Menos investimento estrangeiro direto. Como eu já disse, a China tem investido fortemente aqui na Europa. E menos fabrico na China. O afastamento completo terá um custo brutal. E a pergunta é como resolver isto. Eu diria que isto não vai ser uma batalha fácil. E nós temos que acreditar que os nossos governos, os nossos governantes, portanto, a nossa União Europeia vai estar à altura de resolver esta situação, de
que nunca se venha a agudizar, de continuar a manter boas relações, quer com a China, quer com os Estados Unidos, mas eu já disse noutros episódios, eu defendo que a Europa tem que se tornar mais independente, mais autónoma, ser mais senhora de si, não estar tão dependente destas superpotências. Não é o caso hoje, mas temos que começar a travar e a traçar esse caminho. E não sendo uma batalha fácil, ainda que possamos depositar confiança em quem lidera, portanto, estas conversações ao mais alto nível entre governos, estados e etc., nós, enquanto empresários e cidadãos, temos que estar atentos à ameaça real, já está a acontecer, e saber o que fazer, portanto, perante esta situação. E aí, o que é que eu diria a si, portanto, tal orientação que eu tento sempre trazer, portanto, após a reflexão acerca da mega ameaça, para si, para mim, para qualquer empresa que eu ajude. Na minha opinião, as empresas, e o próprio autor também fala isso num dos últimos capítulos que não vamos aqui traçar, que é como sair disto, ou será que há solução, portanto, as empresas devem reforçar, por um lado, as suas defesas cibernéticas, investindo em cibersegurança. E se vocês olharem, vocês veem que a União Europeia, através dos seus subsídios, dos seus apoios e daquilo que tem trazido, quer seja via PRR, quer seja via Portugal 2030, no caso de Portugal, que tem esses fundos de coesão, tem-se enfatizado muito esta questão da cibersegurança. Atenção, invistam em cibersegurança, invistam portanto, em proteger na vossa defesa, portanto, das vossas comunicações, portanto, de tudo que vocês transacionam. E mesmo assim, temos já assistido a variedíssimos ataques a grandes empresas que até já estavam posicionadas a este nível. Portanto, tenham no radar que o investimento em cibersegurança é necessário e vai se tornar cada vez mais caro. Porquê? Exatamente porque a necessidade faz o mercado, ok? Portanto, reflitam sobre isto. E considerar também, isto é sempre muito importante, eu já falei isto a propósito de outras mega ameaças, o desenvolvimento de um plano onde vocês tracem um cenário onde, se existir este agudizar desta Guerra Fria, destes conflitos, dos parceiros serem chamados a tomar, portanto, tudo isto aqui que falamos, vocês terem alternativas do ponto de vista da cadeia de abastecimento, dos vossos canais de distribuição e de venda, caso vocês, por exemplo, comercializem muito para a China, ou, no caso dos canais de abastecimento, se estiverem muito dependentes de matérias-primas que venham da China, e não só de países que são aliados. Porque vocês reparem, se vocês se lembrarem, e o autor também fala, portanto, dessa questão, que é quando a Rússia entrou na Ucrânia, tinha havido uma reunião com portanto, eu até queria aqui encontrar exatamente a data, porque eu até tinha assinalado. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, não estou a encontrar, também não é importante, porque não é impactante. Aqui o que ele salienta é o seguinte. Vejam-se que já começam a haver estas parcerias. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e houve aquele conjunto de sanções que a China não embarcou. Claro que a China, politicamente, portanto, aquele jogo político, não me vou meter nem num lado nem no outro, não apoio nenhum nem outro, portanto, isto é aquele jogo político. Mas a verdade é que tinha havido uma reunião, acho que no início de 2022, pouco antes da Rússia entrar na Ucrânia, entre o Putin, não é? E o líder chinês, o Xi, como é que eu... agora falhou-me o nome. Pronto, o líder... eles têm uns nomes tão estranhos, deixa eu ver se eu descubro aqui o nome dele. Qualquer coisa, Xi... Pronto, não interessa. Interessa, acho que não é também importante aqui para o episódio. Pronto, o líder chinês, não é? O presidente lá, o governante chinês.
houve essa reunião onde já houve uma aliança velada. E a verdade é que a China nunca alinhou com nada e, indiretamente, continua com conversações. Quando houve as sanções à aquisição do gás, Rússia, etc., portanto, a China começou a comprar mais. Percebem? Isto são já as alianças a acontecer. Portanto, não é só com a China. É vocês verem de que lado é que está. Como é que a vossa empresa está portanto, exposta a este risco, a esta ameaça. E traçar efetivamente planos alternativos que vos possam, numa situação mais aguda, em que sejam chamados, quase lembrem-se do pós-pandemia também, não é? Como é que muitas empresas tiveram que correr atrás e procurar fornecedores alternativos para alguns bens, não é? Reparem, agora, se vocês tiverem um plano que já tenha isto previsto, a verdade é que vocês vão estar melhor preparados. E, por fim, porque não sabemos, volto a dizer, isto não é uma batalha fácil, isto não é algo que nós sabemos já com antecipação, tudo que poderá acontecer e as consequências, não sabemos. E, portanto, é muito importante estar vigilante, ir monitorizando todas estas movimentações. E entenda que todas estas movimentações que podem parecer ali, não, está tudo bem, está tudo, aqueles apertos de mão, como eu disse no início, está tudo bem. Veja isso com lupa. Veja todas as mensagens, a troca de mensagens entre os governos dos Estados Unidos e China. Veja tudo isto de que forma é que isto pode impactar caso haja um agudizar. Portanto, tenha isto presente, mais uma vez, não seja apanhado desprevenido. Esta eu diria que todas as mega ameaças têm muito impacto, mas esta é algo que, enfim, isto pode mexer com toda a geopolítica mundial e é preciso estar com as antenas, portanto, ligadas. Agora, feito, tanto hoje, claramente, esta ameaça, pronto, achei que é uma mega ameaça que tinha que ser tratada com muita cautela, com muito cuidado, e alonguei-me aqui um pouco, mas eu hoje quero mesmo finalizar aqui, portanto, a análise da obra, portanto, vou estender um pouco mais da hora habitual. Espero que fique aí, que também qualquer momento, não é, o episódio, você pode perceber em baixo na descrição que eu faço cortes, nomeadamente pelas ameaças, você pode voltar num outro ponto e vir ver a nossa última ameaça, mas hoje queria mesmo aqui finalizar, portanto, e vamos então alongar um pouco mais. E vamos aqui então aqui à 10ª ameaça aqui do nosso livro, que ele coloca em pergunta, quase como aquela da globalização, que ele coloca: um planeta inabitável? Portanto, é assim que ele caracteriza. Porquê? Porque isto é um grande questionamento que se tem feito muito, que grandes especialistas já discutem há décadas, em termos destas alterações climáticas, de tudo que está a acontecer em torno da sustentabilidade, destes riscos, portanto, que estão a acontecer, trazidos por as mudanças climáticas, por esta degradação do próprio planeta e da qualidade ambiental, das várias catástrofes que têm surgido do ponto de vista ambiental, ou elas até já existiam, mas agora são cada vez mais frequentes, portanto, isto tem sido, em relação a esta questão, sim, tem existido um amplo debate a nível mundial. Amplo. Há até aquelas cimeiras onde se chegam a acordos climáticos e, portanto, tudo isto sim tem trazido uma ampla discussão. Há muitos acordos. A questão é, tem-se feito
aquilo que fica acordado? Tem-se feito o suficiente? Ou tem havido muitos jogos de intenções que não se concretizam em nada? Em nada, eu não diria em nada. Alguma coisa vai movimentando. Mas será que essa velocidade de implementação está a ser suficiente para fazer face portanto, a estas exigências e à proteção deste planeta? Eu acho que se estiver um ambientalista desse lado, dirá logo imediatamente que não. Mas eu acho que para qualquer um de nós consegue intuitivamente perceber que, pronto, há os negacionistas. Eu, sinceramente, pronto, cada pessoa tem direito à sua opinião. Eu não sou negacionista de todo e, portanto, não sei se você é, mas acho que se é, aproveito apenas o ouvir. Eu não sou e, portanto, o autor também não e, portanto, fala portanto, dessas abordagens, mas vamos aqui trabalhar com este enfoque, em que não temos esta visão negacionista, temos a visão de que sim, que é claramente evidente que estas catástrofes ambientais estão a aumentar e aumentar de frequência, a própria ferocidade da catástrofe, ou seja, com muito mais impacto, está a ser muito mais difícil travar a força da natureza em diversas circunstâncias. Veja-se, sei lá, nos Estados Unidos os tufões, que sempre houve tufões, atenção, não é dizer, isso é onde se baseiam os negacionistas, sempre houve. Com esta dimensão, com este impacto, com esta frequência, fora completamente da estação normal em que isso ocorre? Poderemos dizer que é normal estar a ver o degelo da Antártida ou dos polos? Poderemos dizer que isso é normal? Que já há uma separação até em termos dos glaciares e que o gelo já... Poderemos dizer isto que é normal? Bom, a mim parece-me que não. Pronto, a quem acha que sim, portanto, respeito, fica aí pelo menos para ouvir um contraditório, porque claramente o autor, portanto, também não faz parte desses negacionistas. E eu começaria aqui por citar que ele inclui uma citação de um conceituado economista americano, que é o William Nordhaus, que inclusive já ganhou um prémio Nobel, em que ele diz o seguinte, portanto, ele diz, o Nordhaus, afirma que o aquecimento global é a mais significativa de todas as exterioridades ambientais, expressão que descreve custos não suportados por quem os impõe. E continua, ameaça o nosso planeta e ensombra o nosso futuro como um colosso. É especialmente pernicioso porque envolve tantas atividades do cotidiano, afeta todo o planeta, falo durante décadas e até séculos. E, acima de tudo, porque nenhuma ação unilateral poderá ter qualquer efeito na diminuição destas alterações. Portanto, para ele é evidente, e isto ameaça o nosso planeta. Porquê? Porque quando se fala dos gases, mas proibir a indústria de utilizar os gases de efeito estufa. O que seria da nossa realidade enquanto sociedade? O que seria, e isto é uma reflexão que todos devemos fazer, todos, indivíduos, cidadãos, não é só empresas. Porque estaremos dispostos realmente a pagar o preço de uma intervenção mais dura, portanto, para tentar controlar estas alterações climáticas? Estaremos? Eu acho que isto é uma grande pergunta que todos deveriam refletir, não só as empresas, mas todos nós deveríamos refletir. Porque ele argumenta, portanto, ao longo, mais uma vez, ele faz uma exposição de várias coisas, coloca várias citações, coloca vários estudos que foram feitos em torno, portanto, desta realidade. E ele argumenta que, sem estas ações significativas e imediatas, que se calhar não estamos dispostos, dizemos que estamos, porque é muito bonito, nós vemos aquelas manifestações,
para o ambiente. Mas se for preciso, aqueles jovens e não só que estão ali a defender o meio ambiente, estão calçados com sapatilhas ou com... Isto é um exemplo, ok? Não é atacar as sapatilhas na indústria do calçado, não é nada disso. Mas se calhar, eles naquele momento estão calçados com sapatilhas que vêm de uma indústria que pode ser altamente poluente, tem um telemóvel no bolso, portanto, dispositivos eletrónicos, que também toda esta realidade das redes, da velocidade da internet, do 5G, as pessoas nem têm noção da energia que gasta o 5G. E para produzir energia, precisamos, ok, há as energias renováveis, mas não é tudo renovável. E, portanto, estaremos dispostos a dispensar algum do nosso conforto? Acharemos nós que a velocidade de inovação e aquilo que o planeta pode fazer para manter toda a nossa qualidade de vida intocável e simultaneamente combater, acharemos nós que isso é possível? Este é o grande desafio que se discute há décadas, que especialistas na área discutem há décadas. E a verdade é que nós vemos um agravamento da situação, ano após ano. Esta é a verdade. E ele, ele argumenta, portanto, que sem essas ações significativas, os desastres ambientais e climáticos podem tornar o planeta inabitável para futuras gerações. E salienta que já são evidentes para todos o impacto na agricultura, que já está a ter, a saúde. Embora, mas nós hoje vivemos mais anos. É verdade que vivemos mais anos. Mas, por isso é que os contrapesos daqueles que negam que estamos pior, é verdade que vivemos mais anos. É verdade que a evolução da medicina permite-nos hoje isso, certo? Mas temos desafios em simultâneo com o surgimento de muitas doenças que muitas vezes têm a ver com o estilo de vida, com a elevada poluição, que colocam desafios enormes aos governos em termos da sustentabilidade do nosso sistema de saúde. E já até falámos isso noutras mega ameaças em episódios anteriores. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que ele inclusive, eu não trouxe pormenorizadamente para aqui, mas ele enfatiza alguns no capítulo, que pode haver até aquele risco, também os especialistas já têm falado, ou de situações que se transformam, portanto, em zonas excessivamente frias e até de gelo, portanto, hoje em dia até há filmes, a era do gelo, a era no deserto, não sei o quê, e também em zonas, e o crescimento das zonas áridas, improdutivas, onde não se consegue cultivar, e portanto um agudizar de vários problemas a nível mundial, nomeadamente no que toca à própria área da agricultura. E este risco que, portanto, mais uma vez eu refiro, portanto, eu acho que não tenho aqui que trazer tanto a reflexão como trouxe na anterior ameaça, porque eu acho que isto, independentemente das opiniões, isto efetivamente já tem havido e continua a haver, e já está a Europa em várias medidas que já implementou, designadamente até as empresas que têm acesso aos fundos comunitários já estão obrigadas à aplicação de uma série de preocupações em termos estratégicos relacionadas com o meio ambiente. Depois também dão incentivos reforçados para empresas que focam alguns investimentos relacionados com a transição climática, ou seja, já está presente nas estratégias daquilo que é o desenvolvimento económico da Europa e dos países em particular, já está nas suas estratégias, portanto, esta preocupação já faz parte. A questão aqui é suficiente o que se está a fazer? Será que
isso é suficiente para travar este agudizar, portanto, das alterações climáticas que podem levar a que o planeta se torne insustentável com este aumento constante da temperatura média e que possa levar a temperaturas em que muitas zonas do planeta se possam tornar inabitáveis? Será que é suficiente? Eu não sou especialista, não vou estar a dizer se é, se não é. A coisa que eu vejo é envolvente que está a acontecer. Vejo estas exigências já serem implementadas, mas também vejo o seguinte. Por exemplo, aqui na Europa há uma preocupação muito grande em relação a essa questão do meio ambiente, obrigando as empresas a introduzir uma série de medidas, mas há muitos países do globo que não estão nem aí. E temos que conviver com estas realidades, porque depois temos que conviver porquê? Porque as empresas têm que se manter competitivas. Isto torna, em termos de desafios de competitividade, desafios acrescidos. E daí saliento sempre a importância das empresas tornarem-se competitivas por a sua oferta ser de valor acrescentado e não pela questão do preço. Porque nós aí, os caros, acho que toda a gente percebeu, já não é o nosso, portanto, já não é a nossa... há muitas empresas que eu sei que ainda continuam com esse lema, mas já não é o nosso foco competitivo de todo, de todo. Porque temos que conviver mundialmente com estas realidades. Países que estão preocupados, que estão a implementar medidas e, simultaneamente, países que estão-se literalmente a borrifar para as alterações climáticas e não têm esta preocupação. Talvez porque muitos deles ainda não tenham suprido sequer condições básicas de dar alimentação à população. E, portanto, aí o que é que eles vão focar? Eu foco primeiro, também depois há também esta discussão, que é uma discussão muito séria. Eu dou de comida ao meu filho ou eu cuido do ambiente? Percebem? Portanto, mais uma vez, isto não é fácil. Pode parecer fácil. E eu convido até todos os jovens que sim senhor, defendam causas, lutem por, mas pensem que defender causas não é só para ir para a rua dizer façam. É ir para a rua dizer porque não fazem assim, porque não implementam isto, estudar acerca do assunto, porque nós temos muitos especialistas envolvidos nisto, e até ao momento ainda não conseguimos encontrar. Já encontramos muitas soluções criativas, mas é preciso mais. E esses jovens tornem-se empreendedores em torno de uma economia verde. Portanto, este é um outro grande desafio que as empresas já estão a enfrentar, nomeadamente através de algumas regras que têm vindo a mudar e que as empresas estão a ter que implementar. Mas aqui o que eu queria salientar, acima de tudo, porque acho que você está bastante consciente de tudo isto, até porque já vive certamente no seu dia-a-dia estas exigências, é que tem havido, por um lado, uma pressão crescente para que as empresas aqui europeias implementem medidas, portanto, medidas e práticas sustentáveis, portanto, tenham a preocupação de investir na descarbonização. Portanto, até há incentivos, não é? Que focam, portanto, na substituição daquilo que são os equipamentos que usam combustíveis fósseis para os elétricos. Os painéis fotovoltaicos. Portanto, há hoje, sim, um conjunto de incentivos muito grande que criam alguma pressão crescente, mas também apoiam as empresas nesse sentido para adotar as tais práticas sustentáveis. Para adotar as práticas sustentáveis, reduzir as emissões de carbono e gradualmente adaptar-se a regulamentações que podem vir a tornar-se mais rígidas no futuro. Aquela questão de
da implementação das práticas em torno do ESG. E se você não sabe, é um micronegócio, um pequeno negócio, e não sabe minimamente o que fazer em torno disto, eu tenho aqui um episódio no Pode Competir sobre isso, portanto, a implementação do ESG. Convido-o a ver esse episódio, porque eu acho que vai conseguir extrair ali várias orientações que pode começar a implementar na sua empresa. Porquê? Porque neste momento nós estamos num período que há todos estes incentivos, portanto, está-se a dinamizar, tem havido até conferências sobre isto, acessíveis para as empresas de forma gratuita. Para quê? Para dar tempo às empresas de se adaptarem, de irem implementando, de irem fazendo esta transição de uma forma que lhes seja confortável, que não comprometa a sua sustentabilidade económica e financeira. Só que as regras vão apertando. E quanto mais tarde você se adaptar, maior será o seu risco de comprometer, sim, financeiramente a sobrevivência da sua empresa. E você até, numa fase em que, entre medidas mais rígidas, você não preparou o seu terreno, isso pode impactar de tal forma que você tenha simplesmente que fechar as portas. E, portanto, isto é a tal situação que eu digo, no próprio título sempre destes episódios, não seja apanhado desprevenido. E para esta mega ameaça em concreto, nós aqui na Europa só é apanhado desprevenido quem quiser. Porque tem havido muitos apoios, tem havido várias conferências, disseminação de informação. Eu própria, volto a dizer, veja o episódio. Portanto, tem havido muita informação acerca disso, dos organismos estatais e, portanto, esteja muito atento. Não pode ser por falta de alerta. Por isso, a dica que eu aqui quero também deixar é comece por analisar qual é o seu posicionamento neste momento em relação a estas medidas ambientais. Eu já estou a implementar alguma coisa? A maior parte dos meus equipamentos é combustíveis fósseis ou não? Portanto, faça esta análise. E se está já a implementar, já está ciente, já tem um plano traçado em torno disto, que acredito que possa ter, porque, volto a dizer, isto tem sido altamente fomentado, ótimo, é continuar, manter esse caminho e fazer esta transição. Se não está, comece já a olhar para como é que pode começar este caminho, para também não ser apanhado desprevenido. Porque a verdade é esta crise climática, os problemas ambientais, estas exigências, as próprias manifestações estão já a mudar o panorama dos negócios. Desde logo porque os clientes clientes, investidores, portanto também porque hoje até há, do ponto de vista dos investidores, até há, portanto, digamos, indicadores da ESG, portanto, de como é que as empresas estão posicionadas a esse nível, para um investidor decidir em que empresas realmente vai apostar. Portanto, há também já isto, mas vejam, os clientes serão os primeiros a exigirem das empresas uma atitude mais responsável. E isso tem que ser não só fazer parte da estratégia daquilo que é, mas também passar para o cliente. Porque o cliente é o decisor último, se ele comprar a si ou se comprar outro. Portanto, isto está já a acontecer, está a mudar. Eu volto a dizer, empresas que já estão presentes, já estão a fazer o seu processo de transição, estarão cientes disto. Mas talvez você possa ser ainda aquele empresário que ainda, tem consciência, mas na verdade ainda não fez grande coisa acerca disso. Porque tem vindo a sobreviver, vai conseguindo vender e tal, só que o cliente está a ficar cada vez mais exigente. Por isso, aqui a grande orientação que eu gostava de dar é, se ainda não o faz, é o momento agora, não adie mais, não seja apanhado desprevenido. É agora o momento para olhar para o seu modelo de negócio
e, se for necessário, adapte o seu modelo de negócio para ter um modelo de negócio alinhado com um futuro em que estas exigências em termos de proteção do meio ambiente, as regulamentações mais rígidas desse ponto de vista podem vir a ocorrer e, sobretudo, porque o modelo de negócio tem que ser montado assente em para quem eu vou vender. E o que é que serão as exigências desse meu público agora, mas não só no agora, no futuro. E talvez seja o momento de começar a adaptar o seu modelo de negócio. Ou se está numa fase em que está a construir um modelo de negócio, então é o momento de já o fazer, portanto, tendo isto presente. Porque a qualquer momento, acho que é claro, pelo menos para mim, parece-me que o que tem sido feito tem sido insuficiente. O que é que vai acontecer? Aumento da pressão, aumento das manifestações, aumento da exigência da população por salvar o planeta, o que lá o slogan quiserem usar. E os governos, não sei se todos, mas pelo menos aqui na União Europeia existe essa preocupação, vão agudizar as medidas, vão tornar mais rígidas, vão colocar cada vez mais exigências. A sua empresa tem que estar preparada. Caso contrário, não terá um modelo de negócio compatível com esta realidade. E se você está desse lado, mas eu não faço a mínima ideia como é que eu adapto o meu modelo de negócio, procura ajuda, procura apoio. Nós prestamos consultoria às empresas, mas eu também tenho o meu programa Projetos Competitivos, onde falamos desta realidade e de outras realidades. Porque uma empresa não vive só, agora vou focar no ambiente e esqueço o resto. Não! Porque a empresa depois tem que cuidar de como é que eu torno os meus processos mais eficientes para conseguir, ser ambientalmente mais sustentável, mas também os custos não subirem para ali acima. Porque isto é um desafio. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter equipamentos mais eficientes, eu tenho que focar na produtividade. Portanto, uma estratégia é um complemento de coisas. Mas antes da estratégia, você tem que ter muito claro qual é o modelo de negócio que você quer, para onde você se quer orientar ou quer adaptar. Não é rasgar o que tem atualmente, tem o atual, mas vá modelizando, vá mudando. Até pode criar, há muitas empresas que até criam uma segunda linha de intervenção e de produtos e de serviços. E se quando começar a crescer aquele que é a linha mais alinhada com o sustentável, talvez, e comecem a vender menos aqui, eles já fizeram a transição, eles já fizeram a ponte. Foi o próprio cliente que fez a escolha. Portanto, você sente esta dificuldade, eu estou sempre deste lado, mas também há outros. Escolha alguém que o possa orientar. Escolha alguém que o possa orientar. Ou ingresse no programa online comigo, onde você fará o seu trabalho, aprenda a fazer esse trabalho e ainda tem um apoio, portanto, para colocar todas as suas questões. Tem algumas sessões diretamente comigo, onde pode colocar, onde pode apresentar-me o seu modelo e o seu plano e o seu projeto para nós discutirmos o que é que está bem, o que é que pode ser melhorado, o que é que não pode. Portanto, é este convite que lhe faço, porque esta realidade relacionada com o meio ambiente e com o planeta, não tenha a menor dúvida de que isto vai cada vez reforçar mais. E uma coisa que eu quero deixar clara: as empresas que já estão alinhadas com estes princípios, garanto que neste momento já são muito mais competitivas do que aquelas que não são. E aquelas que não estão alinhadas dizem: mas não sei o quê, porque vai aumentar os meus custos e vai aumentar o meu preço. Pois é. Só que o mercado já está a valorizar aquelas que até podem ter um valor mais alto, mas estão totalmente alinhadas com estes princípios da sustentabilidade. E é o mercado que vai determinar se você vende, se você não vende. É o mercado que determina isso. Ok? Bom,
Este episódio, como eu disse, agradeço se ficou aqui até ao nosso final. E eu já tinha feito um spoiler no anterior episódio, mas vou aqui deixar-lhe aqui algo para o alertar para estar presente. Eu no próximo episódio eu vou fazer uma espécie de resumão, não vou, porque senão já viu que isto deu 4 episódios, não é? Vou apenas elencar quais foram as mega ameaças que aqui falámos, e depois você, se quiser, vai ver com detalhe nos anteriores episódios, mas sobretudo vai ser focado em quê? Em como é que você pode aproveitar os sistemas de incentivos, portanto, estes concursos que estão aí, portanto, estão disponíveis para as empresas investirem, para ajudar as empresas a investir. Como é que você pode utilizar estes fundos para o ajudar a preparar-se melhor para combater algumas destas mega ameaças? Portanto, eu acho que vai ser... eu tenho uma grande expectativa em relação a esse episódio, ainda não o gravei, mas eu acho que vai ser realmente algo que o vai ajudar muito aí a orientá-lo para... Ora bom, tá bom, eu quero me prevenir, já estou alerta, quero começar a ter aqui medidas que me protejam, portanto, destas potenciais mega ameaças. Como é que eu posso efetivamente apoiar financeiramente, através deste financiamento que vem dos fundos e dos subsídios, como é que eu posso efetivamente obter isto para ajudar-me a implementar então estratégias que protejam a minha empresa? Portanto, o próximo episódio vai ser acerca disso. Não perca, que eu acho que vai ser muitíssimo interessante. Espero por si por lá, espero que tenha gostado desta jornada. Comente, por favor, ou mande uma mensagem a dizer se realmente foi útil, se gostou, portanto, desta série sobre as mega ameaças. E, portanto, desejo-lhe tudo bom, bons negócios, um abraço e até ao próximo episódio.